Agora, pra você ver como o brasileiro não é bobo, como a gente sempre sabe o que está certo, o que está errado. Quando a gente tem a nossa convicção, quando a gente para, porque isso se chama exercício de ética, né? Para analisar as coisas sozinho, no silêncio do nosso interior, a gente sabe o que está certo e o que está errado. E uma pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada ontem, mostra que metade dos brasileiros diz não confiar no trabalho e nos ministros do STF. O percentual subiu 6 pontos em 3 meses. Foi de 44% para 50% das pessoas que dizem não confiar. Os que dizem confiar estão com 47%. O levantamento também indica que 51% dos entrevistados discordam da decisão de Moraes Maduro em suspender o ex no Brasil, enquanto 48% concordam com o magistrado. No mesmo tema, 57% dos brasileiros consideram que o bloqueio da rede social de Elon Musk teve motivação política. Por outro lado, 42% das pessoas, a medida foi tomada por motivação técnica. Marcelo Bella. Eu confio nas instituições brasileiras. Eu sou brasileiro, sou empresário brasileiro que gera empregos aqui no Brasil e eu confio nas instituições brasileiras. Agora, nós não podemos confundir, Pavinato, os membros das instituições com as instituições, né? Quando os membros não se comportam a favor do povo, o povo tem o direito e o poder, conforme a Constituição diz, de mudá-los, né? De mudá-los. Então, no que diz respeito a isso, nós temos que você, eu, Pavinato, todos aqui somos povo, questionar os membros e estressar esse assunto nas ruas. Porque através das ruas, você vai colocar em xeque se o seu mandatário vai ser reeleito. E a hora que ele tiver esse risco na mente dele de não ser reeleito, aí ele vai começar a representar você melhor do que ele está fazendo hoje. E digo mais a vocês. Nós temos que ser povo com P maiúsculo, porque povo sem P maiúsculo é ovo. Essa é legal. Olha, isso é interessante, essa pesquisa ela veio num momento muito oportuno, porque o Senado se ancora de maneira muito cínica, na maioria das vezes, na ideia de que a população precisa ir para as ruas, certas ações políticas precisam do apoio da população. E aqui eu vou relembrar que todas as vezes que a população de direita desse país foi convocada para defender democracia, para defender liberdade, para defender Constituição, ou seja, para defender ordenamento jurídico, para defender a normalidade do país, todas as vezes a população foi às ruas, todas as vezes nós comparecemos, estávamos lá, e ruas lotadas. Então, não me venham com essa história de que a população ainda não tem noção da realidade, porque sim, tem muita noção da realidade, e todas as vezes a população, a pesquisa demonstra isso, né? Essa pesquisa aí, a gente não sabe, mais uma vez, né, professora, a gente não sabe qual é a metodologia, infelizmente, mas aparentemente ela demonstra que as pessoas estão atentas ao que está acontecendo na realidade jurídica do nosso país. O Amaury Júnior está atento em você. Ai, meu Deus. Está te mandando proposta de casamento aqui. Amaury Júnior. Você sabe que eu adorava assistir a Nem lembro se ainda passa, mas eu adorava assistir a Amaury Júnior. Mas o ponto é que a população está acordada. Passa, agora ele está fazendo festa sabe lá na cidade de Matarazzo. Ah, é? Ainda passa? Não, sei lá. Assim. Eu adorava ver aquele povo elegante, enfim, era maravilhoso. Mas o ponto é que a população sempre correspondeu sim, a população está sim fazendo a sua parte, a população inclusive agora está cobrando o Senado, tem um site que já está vigente, mostrando quem ainda não se posicionou em relação ao impedimento do Alexandre de Moraes, mostrando quem já se posicionou a favor e contra. Então assim, a população faz a sua parte. E o Senado tem que se escorado nessa ideia de que não. Então, o pedido, mais uma vez, para o Senado, que o Senado honre os votos que recebeu da população brasileira. Olha, eu não confio muito em número junto com a população, viu, Luiz Arthur Nogueira? Que, em primeiro lugar, né, 26 mil pessoas vendo simultaneamente, pouco, mas não tem nem 20 mil likes. Então, a população é meio cabreira com esses negócios de número aí.
é meio jagunçona com esse negócio de... Aí, eu acho alto. Quer dizer, por mais que seja a maioria que diz que não confia, porque não tem como confiar, que diz que o Alexandre de Moraes é técnico, por mais que seja a maioria que diga que ele não é técnico e que não confia, é um número muito expressivo de pessoas no Brasil que dizem que confiam e que ele é técnico. É porque são pessoas mal informadas. Tem que levar em consideração que boa parte da população não se informa. Né? Então é natural que achem... Aliás, mas é bem grave o resultado, Pavinato, porque assim, se fosse 10% apenas achando que não tem credibilidade, que tem decisão política, já seria grave. Opa, 10% desconfiam do Supremo, desconfiam de uma decisão. A maioria já está desconfiando, acho que a gente está meio que normalizando. É muito grave esse número. 57% dizerem que a decisão de fechar o X foi uma decisão política vindo de um órgão do Poder Judiciário, eu acho isso muito grave. Muito grave porque significa o seguinte, a população já não acredita mais na isenção da justiça. Afinal de contas, a justiça não é cega? E agora também é careca. Viu, professor Suano? Que, de fato, isso é uma grande verdade. É o que eu falei aqui ontem, né? O jornalista, ele não entende de direito. O médico não entende. Você tem que pesquisar, tal. É um assunto complexo. A legislação brasileira é um tolete de papel que dá para você dar 50 mil voltas no universo, na Via Láctea inteira. Então, você precisa de uma certa técnica para analisar. Dentre os formados em direito, 10% é capaz de fazer uma análise sistemática e completa. E aí você vê, a TV aberta no Brasil conta muito. A Rede Globo ainda faz a cabeça do brasileiro. É que a gente na internet não fala. Mas você olha para a Rede Globo, se fala assim, pelo amor de Deus, como é que não está inquérito de fake news com esse povo falando esse monte de mentira sobre o direito? Você foi no ponto, Pavinato. A questão, foi legal quando a Geise apresentou acerca de, é um percentual significativo de indivíduos que conseguem ter clareza. Mas, primeiro, eu não gosto dessas pesquisas. Eu acho, não é nem pelo fato da metodologia não ser apresentada na sua integralidade, é o fato de eu não saber como é que foram construídas as perguntas para levar a uma determinada situação, a um determinado resultado. Isso pode acontecer. Quando você tem esses 50-50, o que está apresentando aí é isso. Está dividida a sociedade brasileira. O Luiz trouxe um elemento que eu acho que é fundamental mesmo. Na realidade, estão normalizando. Está sendo normalizado o fato de você ter indivíduos que não cumprem a lei, não seguem a lei, acham que a lei são eles, e eles simplesmente deturpam todo o processo. E as pessoas estão achando isso normal. Talvez a explicação, se não for um erro metodológico, um desvio metodológico para direcionar a pesquisa, talvez seja a forma como está sendo feita a propaganda. O Diário Oficial da União, que tem uma sede aqui na Berrini, o Diário Oficial da União ele vai falar exatamente isso que você está dizendo. Eu tive o desprazer uma vez em Brasília, fui para um local, aluguei lá, que eu tinha que fazer uns trabalhos, umas palestras, e não tinha mais internet. A internet caiu. Eu fui assistir apenas a TV aberta. E não é só a Globo. Vamos só colocar, porque tem a Globo, a Rede TV também não fala nada, a SBT não fala nada, a Bandeirantes não fala nada. Das TVs pagas, nenhuma fala. Exatamente. Nenhuma ousa. Pavinato é o ápice da mediocridade, é um horror. Porque aquilo é feito para desinformar o povo. E não à toa, tudo foi reduzido a um entretenimento em dois únicos segmentos. Fazer comida, fazer ginástica e ficar o pessoal batendo papo de fofoca. É isso que está formando a sociedade brasileira. Aí você encontra uma situação como essa, a pergunta é, houve o desvirtuamento da pesquisa ou essa pesquisa ela reproduziu uma questão que não diz mais respeito de aprovação ou reprovação, mas a maneira como está sendo manipulada a informação para tornar a sociedade totalmente receptiva a esses absurdos. Isso aí não é uma falha, o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma sucessão de crimes causados pelas autoridades no Brasil. Por que são crimes? Porque não respeitam a lei, porque desrespeitam o povo. Eles não cumprem o seu papel, eles não cumprem a sua função e utilizam os instrumentos do Estado apenas para se defender. Então é uma sucessão de falhas. Só para encerrar, quando a gente entrou essa questão do Tarcísio, com todo respeito, governador, o senhor não precisa dizer o tanto carinho, respeito e admiração que eu tenho pelo senhor, mas o senhor precisa entender
que não adianta o senhor chegar para negociar com um indivíduo que já está personificado, que ele não negocia. Se o senhor ler a República de Platão, no primeiro livro está lá uma situação em que o indivíduo vai por embate, aí ele diz assim, é como uma situação em que você encontra um lobo. Você tem que olhar direto pro lobo nos olhos, porque os animais, eles percebem a fragilidade. O Tarcísio chegar lá, pô, vamos conversar, vamos arranjar um meio termo aí. Que é o que Alexandre de Moraes vai dizer para ele, só falta você querer me presentear com a camisa do Corinthians. É o refém tentando negociar com o sequestrador. Mas olha, as eleições brasileiras referendaram que o presidente Lula venceu com apenas 50,9%. Então 57% referendo o quê? Fora, a população quer fora esse tipo de comportamento. Se a gente for analisar o senhor ministro, Vossa Excelência Alexandre de Moraes, ele na verdade é um político. Ele participava, vamos relembrar disso, ele participava do PSDB, do PMDB, foi indicado pelo presidente Temer, né? Na época por quê? Porque o presidente Temer ele precisava fazer um acordo e agradar o Centrão com um ministro que virou relator da Lava Jato. Então foi aí. Então o ministro Alexandre de Moraes ele tem uma essência política, né? Hoje nós temos também outro exemplo disso no próprio STF, que é o ministro Vossa Excelência Flávio Dino, outro político que está lá atuando como juiz. Para resolver esse tipo de situação... Teve o Barroso, que teve reunião com membros do PCC, Partido Comunista Chinês. Para resolver esse tipo de situação, Pavinato, o que tinha que acontecer? Não é votação popular, não, como aconteceu lá no México. Tem que ter meritocracia. O juiz que chega no STF tem que ser um juiz de carreira, que por meritocracia vai ser o representante na Corte Suprema. Agora, para isso ocorrer, hoje nós estamos vivendo uma fábula, que é a fábula das galinhas que contrataram a senhora raposa para cuidar do galinheiro. Sabe como termina a fábula? Essa fábula? Todas foram devoradas pela raposa. Exatamente, sobrou uma só, Qual que casou com a raposa. Bom, mas eu acho que pode. Eu não acho que seja ruim não ter só juiz de carreira. Até porque no Brasil, veja que o Barroso ele já instituiu o concurso para fazer concurso de juiz, que é a peneira ideológica. Então o Brasil eles já vão dando ponto. Você soube dessa? Como o Barroso fez o concurso para você fazer concurso de juiz. E tem outro também, tem gente que não quer ser juiz porque quer ficar rico. Por exemplo, qual foi meu critério quando eu saí da faculdade de Direito? Eu quero ficar rico, então eu quero advogar, porque advogado, se era bom na minha época, né, que não era esse propinoduto desgraçado, porque todo advogado sabe que chegou em Brasília, você tem que contratar o escritório de alguém. É assim, é a vida. C'est la vie, mon ami. Às vezes a gente tinha, no STF mesmo, os maiores juristas que passaram na história do STF, muitos deles nunca foram juízes, eram advogados muito bem sucedidos. Mas é aquela coisa, é o critério objetivo do notável saber jurídico. O cara dá aula, o cara tem livros, tem artigos, o cara ele tem títulos acadêmicos, o cara é respeitado internacionalmente, mas tudo isso foi jogado no lixo pelo Lula quando ele nomeou o Toffoli e inaugurou essa sequência de nomeação de sujeitos deploráveis para o Supremo. Né? A pesquisa que a gente está falando, ela também abordou a percepção dos entrevistados sobre os 11 ministros que compõem o STF. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia foram os que tiveram os maiores percentuais de imagem positiva, com 47%. Gilmar Mendes, por sua vez, aparece como magistrado com a maior imagem negativa, ou seja, 59%. É isso aí. Não dá para a gente medir se a gente não conhece nada. O brasileiro não tem mais cidadania. A criança, quando vai na escola nos Estados Unidos, tem aqueles livrinhos infantis. Quando você vai para Washington, você passa na seção de livrinho, tem aquele We the People. We the People é uma frase no cotidiano do norte-americano. Agora, nós, o povo, a gente nem sabe Constituição, a gente não tem mais educação moral e cívica, ninguém sabe o que tem na Constituição, todo mundo faz o que quer. Então não dá para você medir a percepção real
do que seja realmente um ministro ou um tribunal com um povo... Porque nosso povo tem 75% que é analfabeto ou analfabeto funcional. É um triste dado da realidade. E dentro desses 25% que sabem ler, escrever e entenderam o que acabaram de ler, é só uma pequeníssima parcela que vai entender alguma coisa de cidadania. Porque se fosse entender alguma coisa mesmo, daria perto de 0% tudo aqui.